E se eu te dissesse que talvez tudo aquilo que você chama de falta na sua vida não seja falta de verdade, mas sim uma incapacidade de enxergar algo que já está aí? E se eu te dissesse que você não tem um problema de dinheiro, mas que na verdade você tem um problema de foco? Porque existe uma ilusão silenciosa, uma mentira sutil sobre a prosperidade que tem sido a base da sua vida. E enquanto você continuar acreditando nisso, você nunca vai conseguir acessar a verdadeira prosperidade. Agora presta atenção nisso. Talvez a abundância não seja algo que você precise buscar, mas sim algo que você precisa perceber. E se você realmente conseguir entender isso até o final desse vídeo, é sério, vai ser impossível você não manifestar a prosperidade na tua vida. Antes de mais nada, é preciso abandonar a ideia de que a prosperidade é algo que vem de fora, como se fosse uma força mágica que vai trazer uma onda de boa sorte e do nada tudo começa a dar certo na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra que vai destravar a abundância na tua vida é a seguinte: o que vai destravar a abundância na tua vida é a percepção. A prosperidade e a abundância, elas começam dentro de você, na forma como você percebe e se relaciona com a vida. Pare de acreditar que a prosperidade é uma questão de circunstâncias externas, porque ela não é. A prosperidade é uma questão de como você pensa e sente em relação a si mesmo e ao mundo ao teu redor. E aqui começa algo importante, porque as pessoas que conseguiram prosperar nessa realidade física, supostamente material, muito antes disso, elas já eram prósperas internamente. Ou seja, primeiro dentro, depois fora. Uma das leis herméticas é a lei da correspondência, assim acima como abaixo. Tudo que existe no microcosmos reflete no macrocosmo. Prosperidade é uma extensão da tua consciência e da tua capacidade de reconhecer e permitir que a abundância flua na tua vida. Então percebe o que isso muda. Para de esperar que as circunstâncias externas mudem para que você consiga começar a perceber a abundância. Ao invés disso, começa a perceber aqui e agora que você já é alguém abundante e próspero, simplesmente por estar vivo. Sabe um outro equívoco que a gente comete quando se trata de prosperidade e abundância? É acreditar que isso só tem a ver com dinheiro. Permita que a abundância se manifeste de maneiras inesperadas na tua vida. Às vezes o que você precisa não chega necessariamente como dinheiro, mas pode chegar como uma troca, como um serviço, como uma experiência. Se você se abrir para a abundância em todas as suas formas, você vai começar a ver que você é muito mais abundante do que você imaginava. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu precisava de algo, e isso chegou até mim, não porque eu comprei, não através de dinheiro, mas através de, às vezes, um amigo meu chegar do nada e me dar aquilo. É uma crença que a gente carrega também muito comum, que nada vem de mão beijada. Ah, esse mundo tudo é difícil. Nada vem de mão beijada. Eu já perdi as contas de quantas coisas eu ganhei e ganho até hoje de mão beijada, sem eu ter que levantar nenhum músculo. Tem uma história minha muito engraçada, muito interessante. Alguns anos atrás eu jogava um jogo no celular que era de super-heróis, e nessa época eu já tinha começado a estudar essas questões de lei da atração e etc. Então eu resolvi tentar alguma coisa nessa época. Tinha um personagem dentro desse joguinho que eu queria muito, tinha um super-herói que eu queria muito. Então eu resolvi me fechar os olhos e por alguns dias me visualizar
como se eu já tivesse aquele personagem que eu queria e sentindo, de fato, que eu já tinha aquele personagem. Eu fiz essa brincadeira, esse exercício da lei da atração, mas a minha mente linear, ela esperava que eu ia conseguir esse personagem, se aquela técnica desse certo, eu esperava que eu ia conseguir esse personagem através de uma roleta que tinha dentro do jogo, enfim. Eu achava que havia algum recurso para mim, para eu conseguir comprar esse personagem, porque esse era um dos personagens mais tops dentro do jogo. Então num dia eu estava dentro do chat, ali conversando com o pessoal de outros países dentro do jogo, até que eu fui abordado por um rapaz e ele falou assim: você quer a minha conta? Eu te dou a minha conta para jogar. E eu não tinha falado nada que eu queria aquele personagem, nada. Eu só estava perguntando se tinha alguma equipe que precisava de algum componente que estava faltando. E eu estava me oferecendo para, né, integrar essa equipe para poder reforçar o time deles. E aí esse rapaz chegou para mim e falou: eu tenho uma conta aqui sobrando. Você quer jogar com a minha conta? E eu achei que fosse sacanagem. Sei lá, o cara queria alguma coisa para pegar algum dado meu e tal. Mas na verdade não. Esse cara realmente passou o e-mail dele para mim, passou a senha do e-mail dele, porque para entrar no jogo precisa do e-mail da conta. Ele me passou todos os dados e eu realmente consegui uma conta. Adivinha o que tinha dentro da conta? Exatamente aquele personagem que eu queria. Não só aquele personagem, mas a conta dele tinha todos os personagens mais tops que tinha dentro do jogo. E essa história é muito louca, porque eu fui contar para um amigo no outro dia. Eu falei: caramba, eu queria muito determinado personagem e eu ganhei uma conta, cara. Ele falou assim: como assim? Alguém te deu uma conta? Eu falei: sim, um rapaz me abordou e me deu uma conta. Assim, tá, mas ele te cobrou? Eu falei: não, simplesmente chegou e me deu aquela conta. Eu sei que esse é um exemplo bobinho, mas esse é um dos vários e vários casos que me acontecem todos os dias praticamente. Todo dia acontece algum caso de eu mentalizar alguma coisa e isso aparece para mim de alguma forma. E isso é simplesmente abundância e prosperidade, porque são as coisas me acontecendo, entre aspas, de mão beijada. E agora vem um ponto crucial, porque é extremamente essencial nós confrontarmos a ilusão da escassez que foi introduzida na nossa mente. A ideia de que a abundância é algo que deve ser conquistado ou que está fora do teu alcance. É uma prisão mental que foi você mesmo que construiu. O mundo lá fora é um reflexo do que você carrega dentro. Portanto, ao você alterar a sua percepção interna, você altera também aquilo que se manifesta externamente. A consciência de prosperidade, ela se alimenta da certeza de que você já é suficiente. Quando você se conecta com essa verdade, o dinheiro e as oportunidades se tornam consequências naturais dessa sua transformação interna. Coloca para sempre isso aqui na tua cabeça. O dinheiro não é o objetivo, porque o dinheiro ele é uma manifestação direta do teu estado de ser. Então, o teu estado de ser é o objetivo. Você precisa cultivar uma mentalidade de abundância. Isso significa começar a enxergar um mundo como um lugar cheio de oportunidades e não de escassez. A maioria das pessoas vivem um paradigma da falta. Elas acham que o mundo é um lugar miserável e apenas uns poucos têm direito de acessar as riquezas. Mas a verdade é que o universo é abundante e está sempre fluindo com possibilidades. Quando você muda a tua perspectiva, você começa a atrair mais riqueza e oportunidades para a tua vida. E presta atenção nisso. Não é sobre o que te acontece, é sobre quem você é. Sempre, sempre, sempre vai ser sobre identidade. Você já percebeu que aquela pessoa que tem uma mentalidade próspera e uma vida boa, parece que tudo dá certo para elas, enquanto aquelas pessoas que já vivem uma vida difícil, parece que mais perrengues acontecem.
Isso não é castigo de Deus não, tá? Porque Jesus Cristo deixou isso muito claro no Evangelho de Mateus, onde ele diz que aquele que muito tem, mais lhe será dado, e ele terá em grande quantidade. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui Jesus não está falando em dinheiro, mas sim em percepção. Porque quando você se concentra na escassez, você ativa mais da mesma vibração. Mas quando você começa a se sentir abundante, mesmo em pequenas doses, você começa a abrir as portas para a abundância fluir na tua vida. Prosperidade não chega para você. É você que percebe que ela nunca saiu aí de dentro de você. Ela sempre esteve aí. E agora entra um passo crucial, que é você trabalhar tudo isso no teu subconsciente. E a ciência já comprovou que o teu cérebro não consegue diferenciar aquilo que é real do que aquilo que é imaginado de forma vívida. Então você pode se visualizar vivendo a vida que você deseja, cheio de prosperidade, sentindo como se isso já fosse real. E isso não é só um exercício de imaginação. Isso é uma forma muito poderosa de você reprogramar a tua mente. O problema é que a maioria das pessoas não consegue visualizar com nitidez, porque a mente delas tá cheia de lixo, tá todo mundo viciado em redes sociais e conteúdo rápido, que não conseguem mais se focar numa única ideia por mais de alguns segundos. Eu sugiro fortemente que você pare o mais rápido possível com esse consumo de conteúdos rápidos, se você realmente quiser prosperar. Não adianta assistir centenas de vídeos sobre prosperidade, se no teu tempo livre você continua aí mergulhado em redes sociais. Faz o básico, corta o excesso e começa a praticar a visualização criativa. Vai ver como a sua vida vai subir de nível de uma forma absurda. Não precisa acreditar em mim, testa aí para você ver. Olha só que interessante. Sabe qual é uma das formas mais poderosas de acessar a frequência da prosperidade, da abundância? Gratidão. Mas quase ninguém agradece. Sempre tem um mas. Muitas vezes acontece uma baita de uma coisa boa na vida da pessoa, mas ela olha para aquilo e fala, mas não era do jeito que eu queria. É capaz da pessoa ganhar um carro e ela olhar para o carro e falar, é vermelho, né? Que pena, eu queria que fosse azul. Mas o meu carro não é tão legal quanto o carro do João. Eu viajei para o Nordeste. Mas a Maria viajou para a Europa. As pessoas estão tão condicionadas pela comparação, por conta das redes sociais, que elas simplesmente não conseguem agradecer e perceber as coisas boas que já estão acontecendo na vida delas nesse exato momento. Jesus disse, seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. E aqui tem uma inversão importante, porque ser fiel no pouco não significa aceitar miséria, é reconhecer o valor no que já existe na sua vida. Porque quando você agradece, você abre espaço para a prosperidade fluir. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele pediu que todos os discípulos reunissem o pouco pão que tinha naquele momento ali. Então eles reuniram aquela quantidade pouca de pão. Então Jesus, ele abençoou aquele pouco, ele agradeceu ao Pai por aquele pouco, e aquele pouco se tornou muito. Faz a mesma coisa na tua vida. Junta o pouco que você tem, abençoa aquilo, agradece ao Pai. Ao reconhecer e valorizar aquilo que você já tem, você está sendo fiel no pouco. Você não está menosprezando aquilo que você conquistou até agora, ainda que seja pouco. Quando você faz isso, você muda a tua vibração. Começa a olhar para a sua vida e se perguntar, ok, o que eu já tenho aqui? O que eu tenho nesse momento? E começa a listar as coisas que você tem. E aqui vale mencionar que não são só coisas materiais. Às vezes você tem amigos maravilhosos do seu lado, só que você não consegue perceber isso. Às vezes você tem uma família com saúde, às vezes você tem saúde e você não consegue perceber isso, porque os seus olhos estão voltados para a escassez, porque os seus olhos estão voltados para a falta.
E olha que interessante. Tem um ritual, eu acredito que seja japonês. Eu vi em algum lugar, agora eu não me lembro exatamente onde eu vi. Tem um ritual que consiste que as pessoas de um determinado vilarejo, elas iam para um determinado lugar e elas agradeciam pela colheita. E aí você fala, ok, tudo bem, mas o que tem de diferente nesse ritual? Então, elas agradeciam pela colheita farta, antes mesmo de começar a plantar as sementes. Ou seja, você não espera acontecer fora, você acessa dentro primeiro. E deixa eu te perguntar uma coisa, você consegue ser grato por algo antes de você receber esse algo? E Jesus também deixou isso muito claro no Evangelho, que ele disse que tudo aquilo que você pedir em oração, se você crê que já recebeste, assim será convosco. E Jesus não fala a frase no futuro. Jesus não fala, se você pedir em oração e acreditar que você receberá, assim será convosco. Não. Ele fala, acredite que já recebeste. Era Jesus falando desse mesmo princípio que essa tribo no Japão fazia com a colheita. Jesus não está dizendo, acredita que você vai receber. Jesus está dizendo, é teu, já é teu, pronto. E isso nos leva a outro ponto essencial, que é a decisão. Quem você decide ser em relação à prosperidade? Quando você decide ser uma pessoa próspera, você começa a se alinhar com isso, mesmo sem nenhuma evidência externa. E aí vem o teste, porque quando a realidade te contradiz, você duvida ou você reafirma. E é aqui que o bicho pega, porque a maioria desiste de sustentar essa decisão. Porque quando a evidência externa parece que contradiz a tua decisão, é muito fácil você deixar se levar pela dúvida. Em vez disso, começa a usar essas evidências aparentemente contrárias para você reforçar essa tua nova crença. Quando algo não se alinha com a tua decisão de ser próspero, reconhece isso como uma oportunidade para você reafirmar a tua escolha. Agradeço o universo por me mostrar o que eu não prefiro, mas agora eu escolho diferente. Além da decisão, é preciso também uma coisa chamada permissão. Permita-se se conectar com a abundância, mesmo que seja só um pouquinho, em pequenas doses, nem que seja simplesmente você apreciar uma xícara de café enquanto lê um livro no sol, num dia frio. Quando você permite que a abundância entre na tua vida, nem que seja só um pouquinho, você afrouxa a resistência e abre espaço para que mais prosperidade flua para você. Tão importante quanto a decisão, a gratidão e a permissão é a ação. Mas aqui, importante que você tenha em mente que é a ação, mas é a ação desapegada, a ação leve. Não é aquela ação por desespero, ação por carência, ação por necessidade de fazer algo acontecer. Você não age para conseguir algo, você age como quem já tem. E isso muda absolutamente tudo. Sempre que você for fazer qualquer coisa, pergunte-se, como que uma pessoa próspera faria isso? Será que uma pessoa próspera ela fica reclamando que tudo tá caro? Será que uma pessoa próspera ela fica se importando se a Mariazinha traiu o Joãozinho com a Joaninha? Entenda isso, a prosperidade não começa fora, ela só espelha o que está aí dentro, assim acima como abaixo. Treine a sua percepção para aquilo que é belo e a beleza vai se apresentar para você. Sinta que você já tem tudo que você precisa, porque você já tem. Agradeça por estar aqui nesse jogo maluco e psicodélico que é a vida. Seja a prosperidade, antes mesmo da prosperidade se apresentar para você. Agora a pergunta não é mais como eu fico rico. A pergunta é quem eu estou sendo em relação à abundância. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo.
que isso ajuda o algoritmo a mandar esse tipo de conteúdo para as pessoas que também estão presas nessa ilusão. Se inscreve no canal, entra no grupo VIP do Telegram, que está aqui na descrição. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo aqui e vai nos comentários comentar que como a vida tá difícil, como as coisas são difíceis para mim, já tentei, não consigo prosperidade, não consigo dinheiro, etc, etc, etc. Enfim, eu quero te convidar nesse momento, te convocar, na verdade, a fazer completamente diferente. Você vai respirar fundo e você vai comentar aqui: eu escolho a abundância. E você não vai comentar isso por comentar. Você vai usar esse comentário para reforçar a tua decisão. Me siga também no Instagram, tá aqui na descrição. E se você quer dar um passo ainda mais profundo, eu te convido a entrar na jornada de volta ao ser, que é a minha jornada profunda de transformação pessoal, e ela está sendo completamente reformulada. Nesse mês de abril que está encerrando daqui a pouco, talvez você já esteja assistindo esse vídeo em outro mês, mas se você ainda estiver assistindo esse mês de abril de 2026, corre e entra no grupo VIP do Telegram, que lá eu estou disponibilizando a jornada com um desconto de 70%. Não perde mais tempo, corre lá, garante o teu cupom e eu te vejo lá dentro da jornada. No fim das contas, talvez a vida nunca tenha sido sobre conquistar algo que está faltando. Talvez a vida seja sobre lembrar quem você já é, porque a abundância não nasce no mundo, ela nasce na consciência que observa o mundo. E quando você muda a sua forma de ver, você muda aquilo que você vê. Então talvez hoje não seja o dia que mudou tudo lá fora, mas pode ser o dia em que algo essencial tenha mudado aqui dentro. E isso é o começo de tudo, porque a prosperidade não é algo que chega até você, mas algo que desperta quando você decide abrir os olhos.